Antes de orarmos juntos, respire fundo por um instante e permita que essas palavras encontrem espaço no seu coração. Quantas vezes você já olhou para outra pessoa e pensou: se eu tivesse o talento que ela tem? Talvez tenha sido ao ouvir alguém cantar com uma voz que toca a alma, ou ao ver uma pessoa falar com tanta sabedoria que parece enviada diretamente por Deus. Talvez você tenha sentido que, se tivesse aquele dom, aí sim poderia ser usado por Deus. Mas escute com atenção: Deus não errou ao te criar. A palavra de Deus nos mostra em Mateus 25, 14 a 29, a conhecida parábola dos talentos. Um senhor, antes de viajar, confiou seus bens a 3 servos. Ao primeiro, deu 5 talentos, ao segundo, 2, e ao terceiro, apenas 1. E ele distribuiu de acordo com a capacidade de cada um. Talento ali era uma grande quantia de prata ou ouro. Mas o que essa parábola nos ensina é muito maior do que dinheiro. Ela fala sobre os dons, capacidades e oportunidades que Deus coloca em nossas mãos. O primeiro servo trabalhou com o que recebeu e dobrou o valor. O segundo fez o mesmo. Já o terceiro, com medo, escondeu seu talento, enterrou o dom. E quando o Senhor voltou, aquele que não usou o que recebeu foi repreendido, não por ter falhado, mas por nem ter tentado. Você também recebeu algo precioso de Deus, um dom, um chamado, algo só seu. Não enterre o que Deus te deu, não despreze sua missão. Comente abaixo: eu sou uma criação de Deus com um propósito. Se essa mensagem falou com você, escreva com fé. A beleza da parábola dos talentos está no detalhe que muitas vezes passa despercebido. O Senhor não esperava que todos os servos produzissem a mesma quantidade. Ele apenas desejava que cada um fosse fiel com o que recebeu. O servo que ganhou 5 talentos e o que recebeu 2 ouviram exatamente a mesma frase: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Isso nos mostra que Deus não compara os nossos dons, Ele observa a nossa fidelidade. Ele não espera que você cante como aquele ministro de louvor ungido ou que pregue como aquele pastor renomado. Deus quer que você seja fiel com o que Ele colocou em suas mãos, seja isso grande aos olhos do mundo ou pequeno. Muitas vezes ficamos paralisados por pensar que o que temos é pouco demais, sem valor. Mas não existe dom pequeno quando é Deus quem entrega. Ele te confiou aquilo que era certo para você, na medida certa para a sua missão. Você não está em falta, você está equipado para aquilo que o céu espera que você faça. Se Deus te deu sensibilidade para ouvir as pessoas, use isso. Se você tem paciência com crianças, isso é um dom. Se você sabe servir em silêncio, com alegria, o reino precisa de você. Não esconda seus talentos com medo de não ser bom o suficiente. Quem te chamou foi o próprio Deus. Escreva agora nos comentários: Senhor, eu serei fiel com o que me deste. O terceiro servo da parábola não perdeu seu talento, ele enterrou. E o que o levou a isso? O medo. Medo de falhar, medo de decepcionar, medo de ser julgado. Ele viu pouco valor no que tinha recebido e, dominado pela insegurança, preferiu esconder o dom a correr o risco de usá-lo. Quantos de nós fazemos o mesmo? Guardamos nossos sonhos, nossa voz, nossa criatividade, nossa capacidade de ajudar, por medo de não sermos suficientes. Pensamos: e se não der certo? E se eu for criticado? E se rirem de mim? Mas a verdade é que o maior erro não é tentar e falhar. O maior erro é não tentar. Deus não fica decepcionado com quem tenta e erra. Ele se entristece quando não confiamos nele o suficiente para ao menos tentar. Quando enterramos nossos talentos, estamos dizendo, mesmo sem palavras, que não cremos que Deus pode fazer algo grande com aquilo que temos. Mas Ele pode. Ele é especialista em transformar sementes pequenas em grandes colheitas. Talvez você esteja paralisado, achando que precisa estar mais preparado ou mais santo para começar. Mas Deus usa quem está disposto, não quem está perfeito. Ele chama os disponíveis, não os prontos. Se isso falou ao seu coração, declare agora: Senhor, me liberta do medo de falhar.
Quando o mestre voltou, os 2 primeiros servos vieram com alegria mostrar o que haviam feito com os talentos recebidos. Ambos dobraram o valor que receberam. Mas o que mais impressiona não é o resultado em si, é o espírito de fidelidade com que agiram. O mestre não elogiou um mais do que o outro. Aquele que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2 ouviram exatamente as mesmas palavras. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Deus não recompensa a quantidade, ele recompensa a fidelidade. Isso é libertador, porque significa que Deus não está comparando você com ninguém. Ele não espera que você faça o que outro faz ou produza o mesmo resultado. Ele apenas quer que você seja fiel com o que ele te confiou. Seja 1 talento ou 5, o que importa é como você responde ao que recebeu. Fidelidade é continuar mesmo quando não há aplausos. É persistir mesmo sem reconhecimento. É fazer com amor, mesmo quando parece pouco. No reino de Deus, o pouco feito com fidelidade tem um valor eterno. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, me ensina a ser fiel no pouco. O terceiro servo, aquele que recebeu apenas 1 talento, representa muitos de nós. Ele não investiu, não tentou, não arriscou. Em vez disso, teve medo. Ele não viu valor naquilo que recebeu. Se sentiu pequeno, sem importância, e com isso enterrou seu talento, literalmente. Quando o mestre retornou, ele veio com desculpas. Disse que teve medo, que preferiu esconder o talento para não perdê-lo. Mas o mestre ficou profundamente entristecido. Não porque ele gerou pouco resultado, mas porque não fez nada. Ele permitiu que o medo paralisasse sua fé, e essa é uma grande lição para nós. Muitas vezes deixamos de agir por medo de errar, por medo do julgamento dos outros, por acharmos que o que temos a oferecer é pouco demais. Mas entenda isso, Deus nunca espera a perfeição, Ele espera obediência. E a omissão é tão séria quanto a desobediência. Quantos dons estão sendo enterrados por medo? Quantas palavras que poderiam curar estão caladas? Quantos gestos de bondade foram engolidos pela insegurança? Chegou a hora de desenterrar o talento e colocá-lo nas mãos de Deus. Se você sente que enterrou algo por medo, comente agora: Senhor, me ajuda a vencer o medo e usar o que me deste. O Senhor não está procurando os mais talentosos, os mais populares, nem aqueles com grandes plataformas. Ele procura os fiéis, aqueles que mesmo com pouco fazem o melhor, aqueles que mesmo sem aplausos continuam firmes. O primeiro servo teve 5 talentos, o segundo teve 2. Ambos dobraram o que receberam. Mas o que tocou o coração do mestre não foi a quantidade, e sim a fidelidade com o que lhes foi confiado. Isso nos ensina que Deus olha para o coração, não para os resultados aparentes. Ele se alegra quando usamos o que temos, por menor que pareça, com sinceridade e dedicação. A fidelidade nas pequenas coisas revela a grandeza do caráter. Quando somos fiéis no pouco, Ele nos confia o muito. Talvez você ache que sua contribuição é pequena, que sua voz não é ouvida, que seu trabalho passa despercebido, mas nada passa despercebido aos olhos de Deus. Cada atitude feita com amor é registrada no céu. Cada semente de bondade, cada oração silenciosa, cada gesto de misericórdia, tudo isso tem. O servo da parábola não perdeu sua recompensa por incapacidade, mas por medo. Ele escondeu o talento, enterrou o dom e ficou parado, não por maldade, mas por insegurança. Quantas vezes fazemos o mesmo? Deixamos de agir, de servir, de crescer por medo de errar, de sermos julgados ou de não sermos bons o suficiente. Esse servo olhou para os outros e sentiu que não tinha tanto a oferecer. Talvez ele pensasse: o que eu faço nem se compara com os outros, então por que tentar? O medo paralisou, a comparação o aprisionou, e no fim ele devolveu exatamente o que recebeu, sem fruto, sem progresso, sem propósito. Mas Deus não espera de você o que Ele deu ao outro. Ele espera que você seja fiel com o que Ele colocou em suas mãos. Ele não quer que você enterre seus dons por medo ou vergonha. Ele quer que você confie que se Ele te deu algo, é porque há um propósito específico e eterno para isso. A comparação nos afasta da nossa missão.
O ver escondido, Ele te chamou para brilhar, para frutificar, para glorificá-lo com tudo o que você tem, mesmo que pareça pouco. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva: não vou enterrar meu dom. Você já parou para pensar que o pouco nas mãos de Deus se torna muito? A Bíblia está cheia de exemplos disso. Uma vara nas mãos de Moisés abriu o mar. 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus alimentaram uma multidão. Uma pedra nas mãos de Davi derrubou um gigante. O que esses exemplos têm em comum? Gente comum, com recursos limitados, mas com fé abundante, e um Deus que multiplica tudo aquilo que é entregue com o coração. Não importa se o seu dom não aparece aos olhos do mundo, Deus vê, Deus honra, Deus multiplica. Talvez você seja aquele que escuta os amigos com paciência, que ora pelos outros em silêncio, que cuida da casa com amor, que ensina com carinho, que aconselha com sabedoria, que serve nos bastidores. Saiba, isso tem valor eterno. O mundo mede sucesso por visibilidade, Deus mede por fidelidade. O céu não está procurando estrelas, está procurando servos, aqueles que entregam o que têm, mesmo que seja pouco, porque sabem que nas mãos do Senhor nada é insignificante. Você não foi esquecido, você não é pequeno aos olhos do Pai. O seu dom tem lugar no reino. Use-o, não por obrigação, mas como uma oferta de amor, um ato de adoração. O Senhor está dizendo: filho, filha, o que você tem é o suficiente quando entregue a mim. Se você crê nisso, escreva: meu pouco nas mãos de Deus é muito. Quantas vezes você já olhou para o lado e se sentiu menor? Já comparou sua caminhada com a de outros e pensou: eu nunca serei como eles? A comparação é uma armadilha silenciosa. Ela rouba sua alegria, paralisa seu chamado e coloca uma venda sobre o que Deus tem feito em sua... O servo fiel não é aquele que tem mais dons, é aquele que usa o que recebeu com amor, dedicação e entrega. Quando você diz sim a Deus, mesmo com medo, mesmo se achando incapaz, o céu se move a seu favor. A obediência abre portas que a comparação jamais abrirá. Quando você decide caminhar com Deus no seu próprio ritmo, no seu próprio chamado, Ele honra cada passo, cada esforço, cada lágrima. Lembre-se, você está exatamente onde deveria estar para viver o propósito que Deus preparou para você. Não permita que a grama do vizinho o impeça de regar o seu próprio jardim. Cuide do que é seu, plante com fé, sirva com alegria, e no tempo certo, a colheita virá. Deus é justo, Ele não se esquece de nenhum gesto seu. Se essa palavra falou com você, comente agora: eu escolho obedecer, não comparar. Agora que chegamos ao fim dessa jornada de oração e reflexão, quero te lembrar de algo muito importante. A verdadeira bênção não está em possuir mais, mas em ser fiel com o que já recebemos. Quando você coloca diante de Deus o que tem, seja pouco ou muito, Ele abençoa, multiplica e faz frutificar de maneira sobrenatural. Assim como nos ensina em Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O que você tem nas mãos hoje, seja uma habilidade, um talento ou uma oportunidade, é suficiente para começar. Não importa o tamanho ou a visibilidade do seu chamado. O que importa é a sua disposição de entregar tudo a Deus e servir com todo o seu coração. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ser o mais talentoso. O que Deus pede é que você seja fiel com o que tem, sem olhar para os outros. Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Ele é capaz de transformar o ordinário em extraordinário. Nunca subestime o poder de uma ação fiel, feita com coração puro. Se você crê que Deus usará o que você tem para a sua glória, escreva "Eu entrego tudo a ti, Senhor" nos comentários. Não deixe essa corrente de oração se quebrar. Compartilhe com 5 pessoas para que todos possamos ser fortalecidos e fiéis em nosso caminho com Cristo. Irmãos, sabemos que a luta pela prosperidade financeira pode ser desafiadora e muitos, infelizmente, estão enfrentando dificuldades ou até mesmo desemprego. Mas eu quero compartilhar algo com você hoje. A prosperidade está ao alcance daqueles que confiam em Deus e buscam por soluções divinas para a sua vida.
Se você está passando por dificuldades financeiras ou desemprego, eu quero sua história financeira. Clique no link da descrição e dê o primeiro passo para a sua transformação. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com 5 pessoas que você sabe que estão precisando dessa oração e dessa solução. Vamos juntos fortalecer essa corrente de oração e prosperidade. Não deixe essa chance passar. Agora, escreva nos comentários Amém se você crê que Deus vai mudar sua situação financeira e compartilhe esse vídeo com aqueles que você sabe que precisam ouvir essa palavra. Que a fé seja o alicerce da sua vitória e que você viva a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida.